Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade aos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 4 e já vimos os versículos de 1 a 16, onde o apóstolo Paulo trata de dois pontos que motivam, que preparam os leitores para a exortação prática sobre a santificação. Nós vamos ver o terceiro ponto, inclusive. O primeiro elemento que ele abordou é que nós somos unidos ao Senhor pelo Espírito Santo, né? Fomos unidos a Cristo, e só existe um Deus, né? E esse Deus é santíssimo. Então, uma vez que a igreja ela pertence ao Senhor, que o cristão foi unido a Cristo, que o Espírito Santo habita nela e que a esperança da vida eterna é uma única esperança. E esse Deus que operou a salvação, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus que opera, como ele diz, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma vez que este Deus é santíssimo, então nós somos convocados, conclamados também à santificação. Então isso é uma preparação para as questões práticas que nós veremos depois, a partir do versículo 25. Vimos que o segundo elemento é que o próprio Deus, mesmo que Jesus tenha subido aos céus e esteja à direita de Deus Pai, o próprio Deus, Cristo Jesus, ele envia aqueles que cuidam da igreja. Ou seja, ele não nos abandonou, ele tem cuidado de nós. E ele tem cuidado de nós por meio de sua palavra, do seu Espírito que opera em nós. E aqui ele menciona aqueles que ele chama para cuidarem da igreja, para pastorearem, ou seja, instrumentos nas mãos dele para a santificação da igreja. É claro que o poder da santificação não está em nós, mas na palavra que opera pelo Espírito Santo agindo na igreja. Mas nós somos instrumentos de Deus, pregando a palavra, ministrando a palavra, aplicando a palavra, ajudando a conduzir as ovelhas se conduzirem, viverem, andarem na palavra, exortando, ensinando, levantando. Aquilo que nós até falamos, que se encontra há muito tempo atrás, no livro do profeta Ezequiel, quando ele fala de fortalecer a fraca, ligar a que está quebrada, ir atrás da que está perdida, e assim por diante. E, inclusive, foi o que o Senhor Jesus fez. Se a gente observar o ministério de Jesus, 3 anos. 3 anos. Somente 3 anos, mas é um modelo perfeito. Todos os pastores olhassem para como Cristo pastoreou as ovelhas, que ele disse, olhando para Israel, são como ovelhas perdidas que não têm pastor, Ovelhas sem pastor. Porque a liderança da época não pastoreava. Então, o ter uma liderança que deveria pastorear não significa que esteja fazendo. Portanto, é preciso ter pastores de verdade, tá certo? Não é só ter um título. Eles também tinham título, mas não eram pastores de verdade. Foram reprovados pelo próprio Deus, porque não pastoreavam as ovelhas como deveriam. Então, olhando para Jesus, a gente tem um modelo perfeito. A gente vê como o Senhor Jesus ergueu, cuidou, ensinou, dirigiu, fortaleceu, exortou, conduziu, tudo o que Jesus fez. A gente encontra todo um pastoreio detalhado nos 3 anos de ministério de Jesus. E as pessoas ficaram encantadas, elas foram conduzidas verdadeiramente a Deus. Claro, muitos, pelo contrário, reclamavam, só reclamavam, mas isso é o normal, No mundo nós temos o joio e o trigo. Então, nós temos o pastoreio, que é um instrumento, que é uma indicação de que Deus quer que a igreja seja santa. E então, dar à igreja servos que vão chamá-la à santificação, prepará-la, amadurecê-la, como ele fala, para que aperfeiçoe os santos no desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Então, esse é o segundo elemento que indica que a vontade de Deus, que é a santificação da igreja. Nós vamos ver o terceiro elemento, que é exatamente a oposição entre o paganismo e o cristianismo. Ou seja,
não somos a mesma coisa e não dá para ser a mesma coisa. Né? Então, a partir do versículo 17 até o 24, vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma coisa interessante aqui é que, veja que aqui, o termo gentil, ele claramente não significa o oposto de judeu. Percebe? Mas significa o oposto de cristão. Então veja que o termo gentil é aqui, nesse texto, sinônimo de pagão. Em outra ocasião, não. Né? Em outras ocasiões, o apóstolo ele faz uma distinção entre gentil e judeu, de fato. Né? Em Romanos, principalmente. Aqui em Efésios, capítulo 2, ele menciona a união entre judeus e gentios. Né? Em Romanos, ele fala, né, de judeus e gentios. E aí sim, é um judeu, né, numa perspectiva bem judaica mesmo, falando, né, dos dois grupos nessa visão judaica. Né? O judeu, o povo escolhido de Deus, que em todo o Antigo Testamento cumpre seu propósito, inclusive tem um propósito na história da redenção fantástico. Né? Inclusive há a escritura, né? Quase todos os escritores são judeus. Né? O único que não é judeu é Lucas. É o único escritor da Bíblia que não é judeu. Ou israelita, né? Já que a gente não pode falar de Moisés como judeu, né? Porque é a tribo de Judá. Né? Mas então, israelita, descendente de Abraão. Então, o judeu teve um propósito, né? Um propósito que Deus quis, inclusive Jesus sendo judeu, né? Na história da redenção. Então, há sim um olhar que é do judeu, em que há dois grupos. Veja que coisa interessante. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e aí esse ponto é importante a gente chamar a atenção, só existem dois grupos de pessoas. No Antigo Testamento, pensando mais numa questão étnica, ainda que associada à história da redenção. Porque não é só ser judeu, tanto que a Bíblia diz, o circuncidado é o do coração, não da carne. Ou seja, não é só porque é descendente de Abraão, João Batista, o profeta, ele disse, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não era uma questão apenas étnica, era uma questão de fé mesmo. Então já havia uma consciência de que não era apenas uma descendência, mas uma descendência em fé. Ou seja, o judeu verdadeiro eram os que temiam a Deus. Tanto que morreram 600 mil homens lá no deserto, né, que saíram do Egito, mas não creram. E todos eles eram israelitas. Né? Ou a maioria, pelo menos. E, portanto, a consciência de que há dois grupos e que eles estão relacionados à fé. Né? E eles chamam, no Antigo Testamento, de judeus e gentios. Certo? São os dois grupos, os judeus e os gentios. Quando chega no Novo Testamento, é interessante que aparecem novamente dois grupos. Só que agora, veja que gentil tem uma conotação de pagão. Porque, inclusive, os destinatários são gentios. Né? Ele não estaria dizendo, falando mal deles mesmos. Né? Ele está falando daqueles que não se converteram. Então, aqui gentil tem essa conotação de pagão. E aí a gente chama a atenção para um ponto, porque existe uma ideia popular, né, teologia popular, de que existem três tipos de pessoas: o cristão, o pagão e o cristão carnal. Observe que nesse texto não existe esse terceiro grupo, né, que seria um cristão carnal. Existe o cristão e existe o pagão. Ou é um ou é outro. No Antigo Testamento, ou era, de fato, povo de Deus, ou não era povo de Deus. Né? O judeu gentil. Né? No Novo Testamento, é o cristão e o pagão. Nunca aparece um terceiro grupo. Mesmo que, muitas vezes, ele esteja exortando a igreja por causa de práticas pagãs dentro dela. Ele não está criando um terceiro grupo, ou identificando um terceiro grupo. Ele está exortando a igreja visível a não agir como pagã, que é o que vai acontecer aqui. Tá? Ou seja, o chamado de Deus àquele que se converte é para viver uma vida santa. Então observe que esse elemento, nesse terceiro bloco que nós estamos vendo, 17 a 24, esse elemento que prepara para as exortações à santidade. Ou seja, você se converteu? Então, olha, Deus está te chamando à santificação.
tá certo? Não significa apenas ser perdoado por Deus, significa começar uma nova vida com Deus. Significa abandonar o paganismo. Ainda que você passe por esse processo de abandono, né, do paganismo, de abandono da velha vida, aos poucos. Algumas coisas são mais rápidas, outras coisas, dependendo da história de vida da pessoa, das experiências passadas da pessoa, podem custar um pouco mais, mas é o abandono da velha vida rumo à santificação. Ou seja, abandonou a velha vida e agora está se dedicando a uma vida com o Senhor para a glória do Senhor. Então é o chamado ao abandono do paganismo para uma vida de santificação. Ainda que, como dissemos, o apóstolo Paulo nunca tratou o cristão como alguém que deva ser perfeito agora. Eu consegui. Olha, se você não conseguiu, tem que conseguir urgentemente, né? Porque a incorruptibilidade, ele mesmo diz que só acontecerá quando Jesus voltar. Mas é um momento de processo de santificação. Tem que acontecer. Então veja que ele já faz esse chamado. 2 grupos, entenda bem, lembre bem, o tempo inteiro. Existe o cristão e o pagão. Assim como existia o judeu e o gentil. Ou é povo de Deus ou não é povo de Deus. Não existe um terceiro grupo. Tá certo? E se não é povo de Deus, então é pagão. Obviamente, ele diz que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos. Ele chama os pensamentos pagãos de mera vaidade. Lembre-se que a ideia de vaidade, lá em Eclesiastes, né, inclusive, que é o que mais fala sobre a vaidade, é a ideia de algo vazio. Vazio. Algo que não tem, é fútil, algo bobo, algo vão, algo que se esvai. Né? Inclusive, pensando aqui na própria humanidade, a juventude, né, é onde, quando mais se explora a beleza, né, ela passa, né, e a pessoa envelhece. Então, veja que a vaidade como algo que passa, né, e não tem um valor, uma permanência e assim por diante. Então ele trata como vaidade, ou seja, pensamentos vazios, pensamentos vãos, pensamentos bobos, pensamentos que passam, pensamentos que não têm consistência e assim por diante, que não têm base na verdade, portanto não permanecem, né, e assim por diante. Então é assim que ele olha para os pensamentos pagãos, né, pagãos. E ele diz assim, não andem como também andam os gentios, ou seja, você saiu de lá. Todos nós saímos de lá. Eu sei que há pessoas que nascem, né, meus filhos mesmo, né, nasceram no lar já cristão. Então, eles já crescem dentro da igreja. Né? Mas, mesmo assim, todos nós precisamos compreender, conhecer o Senhor e amar o Senhor. Tanto que, em Deuteronômio mesmo, 6, quando fala do primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, ele segue dizendo, tu inculcarás isso a teus filhos. Em outras palavras, eles não nascem sabendo. Eles não nascem amando a Deus. Há raras exceções aqui em que algo extraordinário desde o início aconteceu. Porque é indicado desde o princípio que o profeta João Batista ele já tinha o Espírito Santo operando nele desde o ventre da sua mãe. Então é algo excepcional, é algo diferente, tá certo? Não dá para dizer exatamente o que isso significa na prática, como era a vida dele. Não era como Jesus, né? Só Jesus nasceu sem pecado, todos os outros nascem pecadores. Mas ele tinha, né, essa graça do Espírito Santo operando na sua vida desde o início. Para quê? Observe, quando Deus tem um propósito, ele mesmo vai operar e garantir que se cumpra. Para que se cumprisse a vontade de Deus na vida do profeta João Batista. Em outras palavras, para que ele quisesse seguir o ministério, para que ele fizesse tudo o que Deus queria, ainda que continuasse sendo pecador. Ele não era puro como Jesus. Só Jesus não tinha pecado. Né? Então, portanto, o que a gente está querendo dizer? Todos precisam se converter. Mas é claro que nem todo mundo nasce num lar cristão, nem todo mundo é tirado do mundão, né, como a gente diz. Né? Talvez a maioria, sim, das pessoas sai desse mundão, né, sai do paganismo. Né? E aí esse é o contexto aqui. Ele está pensando nessas pessoas que saíram do meio do paganismo, que viveram
todos os problemas, os pecados, né, do paganismo. Eles conheciam muito bem o paganismo, né? Eles se converteram já na fase adulta, inclusive, pelo menos boa parte deles. Então ele está dizendo, olha, agora, vocês que se converteram a Cristo, creram que Ele morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados e para nos dar vida, vocês que creram na palavra, se vocês verdadeiramente foram unidos ao Senhor, então não andem mais como andavam antigamente. Ou seja, não andem mais como os pagãos. Essa seria a ideia. Certo? Como? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Veja que há várias qualificações negativas sobre o que é o paganismo aqui. É viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, é o homem centrado em si mesmo e vivendo a vida conforme ele acha. Né? Como ele acha. Ele acha que é assim. Então, ele não está baseado na verdade, mas nas suas axiologias. Né? É o que ele acha que é, ele segue a vaidade dos seus próprios pensamentos. Né? Obscurecido do entendimento, né? O entendimento é obscuro. Né? É interessante pegar uma sala escura, né? E onde você não tem nitidez das coisas, né? Não dá para ver direito. Né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, nenhum conhecimento de Deus de fato, porque eles são ignorantes dentro sobre o Senhor, eles não têm esse conhecimento de Deus, eles vivem longe de Deus, né, pela dureza do seu coração. Então, veja aqui, os pensamentos são vãos, o entendimento é obscuro, a vida com Deus não existe, né, completamente ignorantes sobre quem é verdadeiramente o Criador, Deus, e tem um coração endurecido, que faz o que quer da vida, né? Faz o que quer da vida, ou seja, eles vivem segundo eles mesmos. Ele continua mais, os quais, tendo se tornado insensíveis, são insensíveis, né? Falta de entendimento, poderia ser colocado aqui, né? Eles não têm discernimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, eles se entregam à própria carne, ou seja, eles se inclinam instintivamente, vamos colocar assim. Né? Porque, observe que em todo o tempo, parece-nos a imagem de mais animalesca. Percebe que a imagem parece animalesca, né? Tudo é muito ignorante, muito obscurecido, sem entendimento. Então, é uma imagem mais animalesca. Né? Então, veja que essa é a visão divina, transmitida pelo apóstolo Paulo, né? Revelada pelo apóstolo Paulo, sobre o paganismo. E ele está dizendo assim, olha, vocês se converteram, não vivam mais assim. E veja que não há uma terceira opção, como nós falamos, né? Ou é cristão ou é pagão, né? E ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Veja, o que vocês aprenderam o Evangelho, né, do Evangelho, não foi isso. Isso não é Evangelho, isso não é Cristo, vocês não aprenderam isso. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então observe que ele não coloca a terceira opção, ele coloca ou vocês aprenderam a Cristo e agora andem em Cristo, ou vocês não aprenderam a Cristo e ainda são pagãos. Né? Ele não coloca aquela popular terceira opção, que é um cristão carnal. Não. Ou vocês são cristãos, ou não são cristãos. Então, é claro que ele está dizendo assim, olha, se não são cristãos, vão embora. Não, ele está chamando a conversão, chamando uma vida com Deus. O propósito dele é que eles de fato vivam segundo Cristo. Tanto que, observe que a carta já começa com a exposição do Evangelho. Se alguém ali na igreja não era convertido, teve a oportunidade de se converter pelo conhecimento do Evangelho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo quer que eles se convertam. Né? Algo que ele diz em Coríntios, né? Fiz-me de tudo para com todos os meios alcançar alguns. Então o interesse dele, o desejo dele, é que se houvessem pagãos ali entre os cristãos, que se convertessem. E os que verdadeiramente eram já cristãos,
que vivesse de modo digno do Evangelho que já haviam ouvido e crido, né? Portanto, é um chamado à nova vida em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Então veja, dois personagens, percebe? De novo aparece, dois personagens, bem claro. Existe o velho homem e existe o novo homem. O velho homem é exatamente o que ele chama aqui de gentil, que é sinônimo de pagão, né? Então o velho homem é o pagão, o novo homem é o cristão. Como nós já falamos, não apenas denominacionalmente, ou seja, não apenas por status. Ah, fulano vai aos domingos numa igreja, e aí por isso ele é cristão. Talvez ele nem tenha se convertido, apenas gosta do ambiente. As pessoas são tão cativantes que ele terminou ficando por ali mesmo. Afinal das contas, as famílias procuram ambientes sociáveis, agradáveis, para se sociabilizar, né? Saudáveis para os seus filhos. Há muitas famílias que estão dentro de igrejas visíveis por outras razões que não é, de fato, o Cristo Jesus. E aí um grande desafio para a igreja viver verdadeiramente o cristianismo, para deixar tão claro o que é ser cristão, que aqueles que não são cristãos e estão dentro da igreja se sintam constrangidos a verdadeiramente se converter, né? Bom, alguns vão terminar saindo, mas se converter de fato. Ou seja, um cristianismo verdade. Ou seja, a igreja deveria viver o amor de tal modo que os que estão lá dentro são constrangidos. O que é interessante, aí esse é um ponto importante, lembre-se que ele está sempre exortando a igreja. Eu não estou exortando o mundo. Como é que eu ia exortar o mundo, né? Não dá. Já disse isso diversas vezes. A palavra foi escrita para a igreja, não para o mundo. Eu não posso exortar o mundo, né? Então eu vou exortar a igreja. Então, a igreja é quem tem que agir como verdadeiro amor. A igreja é que tem que agir com verdadeira piedade, com verdadeira santidade, com verdadeira paciência, com verdadeira graça, com verdadeira justiça, com verdadeira integridade, com verdadeira honestidade, e assim vai. Ou seja, eu poderia citar todas as virtudes aqui. A igreja agindo virtuosamente, porque foi chamada em Cristo à santidade, constrange o mundo. Veja que coisa interessante. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Ele disse que ficava constrangido com a dimensão do amor de Cristo morrendo numa cruz em nosso lugar. O amor de Deus que enviou seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. É tão constrangedor isso, porque nós não merecemos nada. E o constrangimento nos conduz a duas reações, ou a se opor a ele de uma vez por todas, ou a se unir a ele. Então a igreja, ela deve viver essas coisas. Se a igreja ela é impiedosa, desonesta, injusta, mentirosa, rouba, engana, arma para derrubar os outros, faz maldade, finge, é hipócrita, não tem amor, não tem piedade, não há graça, não há misericórdia, não há verdade, e assim por diante. Se essa for a prática da igreja, que o apóstolo Paulo vai exortar mais à frente, né, sobre não viver essas coisas, né? Então, se essa for a prática da igreja, aí fica muito confortável para os não cristãos estarem lá. Porque a igreja está tão cheia de joio e há uma balbúrdia dentro dela? Porque ela vivenciando, essa é na igreja visível, né? A igreja visível, vivenciando essa vida medíocre, essa vida sem virtude, viciada, né? Essa vida cheia de vícios, cheia de pecados, aqueles que não são cristãos se sentem muito confortáveis para estar lá dentro. Eles estão em casa. Olha só, nós podemos fazer tudo aquilo que eles fazem, de viver uma vida hipócrita, mentirosa, enganadora, e ainda está no culto. E no final eu me sinto perdoado, porque eu posso fazer qualquer coisa, no final é só dizer amém. Então eles se sentem à vontade. Então esse é um problema muito sério, porque a igreja não constrange mais, nem
a chamar os que realmente querem se converter, os que realmente são tocados pelo Espírito Santo, os que realmente têm um coração quebrantado pelo Espírito Santo, a se converter de fato, a se entregar a Cristo de fato, e nem constrange os outros que têm um coração endurecido, que são verdadeiramente pagãos e não querem se converter coisa nenhuma, querem apenas um ambiente agradável ali, às vezes até para encher o saco e perturbar os outros. Então, eles também não se sentem constrangidos. Por quê? Porque a própria igreja não constrange com a sua vida. Então, é muito importante que a vida da igreja, ela realmente tenha essas marcas. Ou seja, a santidade da igreja é real. O amor da igreja é real. A piedade da igreja é real, não é de hipocrisia, falsidade. Aquela carinha de piedade e hipocritamente está planejando mal, maquinando mal, fazendo mal, criando problema para os outros, tentando perseguir os indesejados e ameaçando, não sei. Não. Isso não cola para Deus. Então, uma piedade verdadeira. Então, você realmente quer ser cristão, eu vou usar aquela parábola de Senhor Jesus, em que o Senhor Jesus diz, olha, preciso planejar. Quem vai construir uma torre precisa planejar se vai dar para começar e terminar. Tem dinheiro suficiente? Tem. Quem vai para uma guerra precisa planejar. Tem condições de ir até o fim da guerra, né, para vencer? Planejar. E ele se referia a ser cristão. Você quer ser cristão de verdade? Já pensou no que significa ser cristão? Veja que o que o apóstolo Paulo está fazendo é o que deve ser feito na evangelização. Olha, ser cristão não é só da boca para fora. É despojar-se do velho homem e ter se revestir, né? Se revestir do novo homem criado segundo Deus. Veja que é Deus quem cria o novo homem. Por meio de Cristo, que deu início à nova criação, razão porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana, não foi por acaso, foi proposital, e é por isso que o cristianismo entendeu que era o ensino divino sobre o dia do culto ao Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, que é o marco da nova criação, e aí viver segundo essa nova realidade que Deus mesmo providenciou por Cristo, que justificou-nos e tem poder para nos dar nova vida, e que pelo Espírito Santo não começa a nova vida, né? Ele mesmo enviou o Espírito Santo. Quem foi que soprou o Espírito Santo? Foi o Senhor Jesus. Quem disse que enviaria o Espírito Santo para a igreja, lá o Pentecostes? Foi o Senhor Jesus. Então, a nova vida que Ele mesmo nos dá, né? Ele ressuscitou e Ele mesmo nos dá nova vida pelo Espírito Santo. Então, é muito importante que a evangelização seja clara. Que quem quer ser cristão, ele não só deverá confessar a Cristo como Senhor e Salvador, mas começar uma vida de santificação. Desejar viver uma vida de santificação. Cultivar uma vida de santificação. Não é dizer, olha, a partir de amanhã, nunca mais você vai pecar. Olha, não é possível isso. Mas ele deve se esforçar, deve se dedicar. Então, nem pesar sobre os cristãos, né? Com um jugo que nem Deus deu à igreja, nem Deus mesmo colocou esse jugo, e ao mesmo tempo também não tratar de forma banal. Então, percebe o equilíbrio da realidade. A realidade é que a conversão não nos tornou perfeitos, mas nos torna novas criaturas. Então, a realidade é que nem é paganismo, nem é perfeição ainda. Então, os extremos. É cristianismo. O cristianismo é o equilíbrio. Porque são novas criaturas que ainda são pecadoras, mas estão no processo de santificação. E precisam se dedicar a isso. A igreja precisa. Então é importantíssimo que a igreja constranja tanto os que são cristãos quanto os que não são cristãos com a sua vida. Uma nova vida. Quem? O novo homem criado segundo Deus. Em que? Justiça. A igreja tem que ser justa, não pode ser desonesta e injusta. De jeito nenhum. Retidão, ou seja, anda com integridade de verdade. Não porque A disse que é assim que é certo, e tem que ser como ele disse que é certo. Não, integridade quem define é Deus. O que é certo e errado não é definido por A, B ou C, o manda-chuva. É definido por Deus. Certo é esse. E não porque fulano gosta assim, tem que ser do jeito que ele gosta. Se você não fizer, então você está pecando porque não fez o que ele queria.
lembre-se que nós temos, infelizmente, muitas tradições, me permita a expressão, bobas dentro do cristianismo. Pode isso, não pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo. Até barba, pelo amor de Deus. Tem pessoas que dizem que usar barba é pecado. Então, onde na Bíblia diz isso? Onde se o óleo precioso desce pela barba de Arão, segundo o Salmo? Né? Salmo 133, acho que nunca leram. Então, observe que não é o que algum pecadorzinho aí, que se acha importante dentro de uma denominação, seja ela qual for, diz o que é certo e errado. Ninguém pode dizer o que é certo e errado, a não ser o próprio Deus. Porque só Deus é chamado de legislador. O Tiago, quando aborda a questão, ele diz assim, veja que coisa interessante. Ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Né? Ou seja, quem é você para dizer o que é certo e errado? Quem é você para fazer acepção de pessoas? Quem é você para estar criando tradições bobas e condenando os outros por causa das suas tradições? Quem é você? Você é legislador? E é interessante que Tiago é muito preciso. Existe um legislador do universo. E o legislador do universo é Deus. Um só é legislador e juiz. Foi ele que criou as leis físicas, portanto as leis naturais. Foi ele que criou as leis morais. Foi ele que nos deu até as leis civis, que estão aqui no Pentateuco. Foi ele que deu todas as leis. E ele, inclusive, é quem diz, essa aqui já não mais, né? As leis rituais do Antigo Testamento, ele disse, não mais. Então, existe apenas um legislador, e é Deus. E é ele quem define o que é certo e errado. Então, quando ele fala sobre viver segundo a justiça, a retidão procedente da verdade, ele está se referindo à palavra de Deus. Ele não está se referindo a tradições de A, B ou C. Ele não está se referindo à axiologia, ou quem acha que é certo isso, aquilo, aquilo outro. Mas segundo a palavra. E, portanto, é na palavra que a igreja tem que andar. Então, a igreja precisa agir, viver a prática, né, de uma vida cristã para que constranja, né, de fato, todo mundo. E aqueles que querem a Cristo, sigam com Cristo. Né? Então, há uma distinção clara entre ser cristão e ser pagão. E não há um terceiro meio. Por isso que, a partir do versículo 25, que veremos posteriormente, o apóstolo Paulo vai exortar, vai começar a exortar a igreja, os irmãos, a abandonarem pecados como a mentira, como roubar e outras coisas mais, e a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E ele vai tratar até mesmo, né, das questões familiares, trabalhistas. Ou seja, a vida de santidade significa um viver integralmente para Deus. Né? Integralmente. Não existe o lugar da santidade. Né? No culto deve ser santo, fora do culto não precisa ser santo. Exceções, né? Olha, nós somos líderes, não? Então para a gente conduzir a igreja, a gente pode ser desonesto, pode mentir, enganar, roubar, pode trapacear, pode passar a perna nos outros, porque a gente tem um propósito, né? Então a gente pode fazer tudo de errado por causa que a gente é líder da denominação, né? Isso não existe, né? A santidade é para o membro congregado que começou hoje e aquele que está há 100 anos na igreja, que na verdade é quem mais deve viver uma vida de santidade, mostrando que a piedade, o amor, a verdade, a justiça, a retidão, elas não têm circunstância. As virtudes não são circunstanciais. O fruto do Espírito não é circunstancial. A verdade é verdade em qualquer lugar. Não existe uma circunstancialidade para a verdade. Você até pode dizer assim, cara, aquela pessoa ali, o momento era muito sério, iam matar alguém e ela mentiu para não morrer. É porque nós somos pecadores. E muitas vezes deixamos levar por causa
da nossa natureza pecadora por uma circunstancialidade, o que chama de hierarquia de valores. Mas se nós analisarmos a essência das virtudes, Jesus jamais faria isso. É fácil desconstruir ideias erradas comparando com Jesus. Jesus poderia mentir para salvar a vida de alguém? Não. Porque se ele mentisse, acabou-se. Ali estaria mais um pecador. Então, como Jesus não poderia mentir, nem mesmo para salvar a vida de alguém, mentir é pecado. Percebeu? Então, observe que olhe para Cristo e veja se Cristo poderia fazer aquilo dali, não importa em que circunstância. Pode ser a mais drástica. Ele poderia fazer? Não, porque ele já seria um pecador. Então, não é possível chamar isso de certo. Então, as virtudes não têm circunstancialidade. São verdade é verdade, não importa onde seja. E assim por diante. Então, a igreja deve se aproximar disso. Como disse, a gente não vai pesar sobre a igreja a ponto de exigir dela uma coisa que ela não tem como dar agora, mas a gente deve conduzir a igreja para ela viver isso, cultivar isso, de tal modo que ela cresça na santidade. Né? Despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então, a igreja, ela caminha em santificação e para a santidade, que é a santidade de Cristo Jesus. Então, reflita nisso como cristão e ajude a igreja a refletir como igreja, para que ela viva de tal modo a beleza da nova vida que ela constrange os outros. É mais ou menos assim, pense você, cristão, no seu trabalho cheio de pagãos, né? E a sua vida é íntegra, é honesta, é verdadeira, é amável, é gentil, é caridosa, é piedosa, é misericordiosa, é graciosa, paciente, contente em Deus. Né? Pense nessa vida, beleza dessa vida, a nova vida em Cristo Jesus. E as pessoas do seu trabalho vão ver todas essas virtudes em você. Você não é perfeito, mas você está cultivando e o Espírito do Senhor está operando na sua vida pela palavra. Você está crescendo nessas virtudes. De verdade, não hipocritamente, fingindo que mas de verdade. Você realmente quer viver para a glória de Deus e Deus está operando na sua vida. Isso vai constranger as pessoas do seu trabalho. Duas coisas vão acontecer. Uma, inveja. Sim. Sempre tem alguém invejoso que vai querer te passar a perna porque tem inveja de você, porque você é alguém melhor do que ela. Isso até dentro da igreja, infelizmente. Então é por isso que a gente tem que combater. E há outras pessoas que vão se sentir constrangidas a querer isso também. Elas vão admirar isso. Às vezes elas não são cristãs, mas elas vão admirar isso. E Cristo será glorificado. Claro que ele é glorificado nos dois, porque a glória de Deus é manifesta nas virtudes que vivemos. Né? Mas as pessoas serão atraídas, e para nós ainda é mais desejável isso. Pessoas serão atraídas a viver, puxa, que vida bonita, né? Aquela pessoa é tão caridosa. Ela não está passando a perna nos outros, não está querendo derrubar os outros, não está querendo tirar dos outros. E pelo contrário, ela está dando de si mesma para os outros. Ela tira o que tem para os outros, ela ajuda, ela anima, fortalece, motiva, conduz. E não ao contrário, como é normal acontecer, né, nesses grupos. Né? Então, ela vai ver todas as virtudes em você e vai ficar encantada. E você, então, terá atraído a Cristo porque você tem a oportunidade de pregar o Evangelho. E chamar aquela pessoa a Cristo Jesus, que é a fonte de todas as virtudes, que é a fonte da nova vida, que é a razão de nossa caminhada rumo à eternidade em processo de santificação. Que coisa maravilhosa. Isso vale para o seu trabalho, isso vale sua vizinhança, universidade, escola, em qualquer ambiente. Ou seja, vai viver em Cristo e para Cristo. E deixe que o próprio Espírito Santo opere. E opere de tal modo que Deus seja glorificado no seu testemunho de vida. Então, lembre-se, o cristão foi chamado a uma nova vida, que é oposta à velha vida.
ela não é parecida, ela não é próxima, ela é oposta. Não é só diferente, né? A diferente não é sinônimo de oposto, né? Uma coisa pode ser diferente da outra e não ser oposta, né? Então, é oposta. A nova vida é oposta à velha vida. Por isso que quanto mais crescemos em santidade, mais oposta se torna a nossa vida da velha vida. Nós não somos de uma hora para outra, mas nós caminhamos para uma posição completa, total, que acontecerá na incorruptibilidade, que é o oposto da corruptibilidade, né? O ser pecador é o oposto de ser santo. Então, a nova vida é oposta à velha vida. E as igrejas precisam disso. Então, o nosso país é profundamente corrupto. Muito. A nossa cultura é muito leviana. O brasileiro tem muitos pecados na sua cultura, desde o berço. E as igrejas brasileiras precisam realmente viver uma vida em santificação, porque não estão constrangendo o mundo, não estão atraindo as pessoas a uma nova vida. Muitas pessoas podem estar entrando dentro das denominações por milhões de razões, mas quantas estão verdadeiramente se tornando cristãs por causa de Cristo, por causa da nova vida, para viver uma vida íntegra, honesta, justa? Quantas, né? Então a igreja brasileira precisa atentar para isso. Porque é a única forma, inclusive, de mudar o rumo social do Brasil, né? A política é corrupta, mas quem está lá é o brasileiro, né? O comércio, a negociação, e assim por diante, a vida social é cheia de corrupção. Sim, mas quem está lá é o brasileiro, né? Não é ninguém preparado para aquilo, é o brasileiro em geral, né? Então, como é então que isso vai mudar? Com a igreja constrangendo o mundo com a santidade de Deus. Que não é o que tem acontecido, né? A gente vê exatamente o oposto disso. Os cristãos justificando que precisa estar se misturando com o mundo e sendo tão desonesto, tão enganador, mentiroso quanto o mundo. E aí as pessoas se tornam denominacionais por outras razões. Por isso que se faz tantos eventos para atrair pessoas. Porque talvez seja a única forma de elas estarem dentro de uma igreja. A sociabilização. Não a verdadeira conversão. Porque elas não têm o amor de verdade, não têm piedade de verdade, não têm a verdade, não têm a justiça, não têm a integridade. E por isso não tem nada para atraí-las a Cristo. Apenas a uma denominação. Então não pode ser assim. Então reflita, pense, seja você pastor, seja você presbítero, praticamente a mesma coisa, né? Diácono, membro da igreja, reflita. Deve ser um desejo ardente da igreja. Viver de tal modo a nova vida, um novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade, que constranja o mundo, constranja todos, por meio de uma vida com Deus, por meio da santidade de Deus, que opera nela pelo Espírito Santo, graciosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos e glorificamos por tudo e pedimos perdão pela vida da tua igreja deste século, desta geração. De fato, Senhor Deus, precisamos muito que o Senhor opere, traga um avivamento para a igreja, um quebrantamento, de tal modo que, começando com os pastores, Deus, alcance os congregados, uma igreja que se humilhe na tua presença e reconheça que, em vez de estar andando para o louvor da tua glória, está vivendo como meras empresas religiosas, corrompidas, Senhor Deus, por causa dos interesses particulares, por causa, Senhor Deus, da mistura com o mundo. Ajude-nos como, ó Deus, geração, Deus, atual. Muda os corações. A tua palavra é o teu poder para a salvação, e o teu Espírito é quem opera por meio dela. Portanto, nós clamamos, Senhor Deus, age, toca nos corações, quebranta, para que a doutrina entre no coração, para que ela, Senhor Deus, venha a ser transformada em prática de uma nova vida segundo Cristo Jesus. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome de teu Filho amado. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.